A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Tenho orado para que todos estejam bem em meio a essa pandemia. Amém? O devocional de hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 11. Muitas vezes nós perguntamos a Deus por que estou passando por isso, por que passo por aquilo e por que esse sofrimento. A resposta é simples. Somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, Deus nos corrige como um pai corrige um filho. Hebreus 12, de 5 a 11 nos diz: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Nesse texto, o autor de Hebreus nos dá uma razão pela qual devemos suportar perseverantes as nossas tempestades, as nossas aflições. As nossas tempestades são enviadas como uma disciplina de Deus. Como um pai disciplina um filho, Deus também nos disciplina. Aquelas pessoas que já são pais sabem que não devemos deixar nossos filhos fazerem o que quiserem. Se deixarmos os nossos filhos fazerem o que querem, muito provavelmente eles não farão boas escolhas no futuro. Saber que Deus está cuidando de nós, que Ele está nos disciplinando, quer dizer que Ele nos ama e que Ele nos quer bem. Nos versículos 5 e 6, o autor de Hebreus cita Provérbios 3, 11 e 12, para provar que as nossas aflições são disciplinas de Deus. A tribulação não é danosa para as nossas vidas e também não trazem nenhum prejuízo. No versículo 7 diz: É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Aqui vemos que devemos perseverar em meio às tribulações, ter fé em Deus, pois Deus nos trata como filhos. Por isso nos corrige e permite a nossa tribulação. No versículo 8 diz: Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aqui nesse versículo ele diz que a correção de Deus é para todos os filhos. Então, meus irmãos, aquelas pessoas que dizem que crente não passa por tribulação e que tudo tem que ser as mil maravilhas, tudo tem que ser um mar de rosas, essas pessoas estão enganadas. Aqui vemos que aqueles que não são corrigidos por Deus são filhos bastardos. Na tradução NVI, a Nova Versão Internacional, diz filhos ilegítimos de Deus. No versículo 9 e 10, o autor diz que temos pais humanos e que nos submetemos à educação que eles nos deram, ainda que somente por um período de nossas vidas. Ele ainda pergunta: se obedecemos, aceitamos e respeitávamos os nossos pais terrenos, por que não vamos nos sujeitar e aceitar as correções do Pai Eterno, que quer apenas o nosso bem e que está nos preparando para a vida eterna? No versículo 11, ele quer nos dizer que, no momento em que estamos passando pela tribulação,
pode parecer um momento de tristeza. Porém, depois que passamos por essas aflições, veremos que valeu a pena, que aquele sacrifício valeu a pena, pois produziremos frutos de paz e de justiça. Então, meus irmãos, deem graças a Deus por estarem passando pelas tribulações, pois isso quer dizer que somos filhos de Deus, que Ele se preocupa conosco e quer somente o nosso bem. A tribulação vem para o nosso bem, vem para nos fortalecer na fé e nos preparar para a santidade de Deus. Porque eu passo por tribulações, dou graças a Deus, pois eu sou filho de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Graças te damos pela tua bondade, ó Pai. Graças te damos pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque tu és bom. Tu és misericordioso. Tu és grandioso. Não há outro igual a ti, ó Pai. Obrigado pela mensagem de hoje, ó Pai. Obrigado porque vimos, ó Pai, que nos trata como filhos, ó Pai. E que as nossas tribulações são como correções. Como um pai corrige um filho, ó Pai. Então, te dou graças, ó Pai, por estar me corrigindo em meio às minhas tribulações. Porque isso quer dizer que sou teu filho, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó Pai. Amém.